Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Gente, eu trouxe aqui uma oração para compartilhar com vocês. E o título dessa oração é Próximos de Cristo. Que diz assim a oração: Pai, nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que muitas vezes, quando falhamos, deixamos que a vergonha fale mais alto do que a Tua graça. Ao invés de corrermos para os Teus braços, nos escondemos, acreditando que o erro nos tornou indignos da Tua presença. Hoje, porém, escolhemos ouvir a Tua voz, nos chamando pelo nome, assim como o Senhor chamou Adão no jardim, lembrando-nos de que o Teu amor nunca deixou de nos procurar. Perdoa-nos por ainda acreditarmos, mesmo que de forma sutil, que somos aceitos por aquilo que fazemos e não por aquilo que Cristo já fez. Livra-nos da mentalidade de mérito, da tentativa de negociar sonhos contigo por meio de obras, e ensina-nos a descansar na verdade do Evangelho, de que fomos amados antes de qualquer ação nossa. Que a cruz volte a ser o centro do nosso coração e da nossa fé. Senhor, ajuda-nos a viver a ordem correta do amor. Que não busquemos para sermos aceitos, mas que corramos em Tua direção, porque já fomos recebidos por Teu amor. Que nossa oração, obediência e entrega nasçam de da gratidão e não do medo. Ensina-nos a agir como filhos que respondem ao amor que já receberam. Que a Tua graça nos constranja e encha nosso coração de temor. Não queremos ter vergonha de Ti. Que ela não nos paralise, mas nos transforme. Quando cairmos, não queremos permanecer no chão. Fortaleça-nos a levantar-nos, confiando na Tua misericórdia. Que o Teu amor gere arrependimento verdadeiro, sem o medo da punição, mas por desejo sincero de viver perto do Teu coração. Nós Te entregamos nosso orgulho, nossas vontades e nossos caminhos. Ensina-nos a diminuir nosso eu, para que Cristo cresça em nós. Queremos ser filhos rendidos, não perfeitos. Dependentes, não autossuficientes. Que nossa vida seja moldada pela Tua graça, que educa, transforma e conduz à santidade. Longe do nosso próprio esforço e capacidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. 2 de fevereiro. E o devocional é referente a Hebreus.
Hebreus capítulo. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Nós vamos ler do versículo 15 ao 22, tá? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 9, versículos 15 a 22. Que diz assim a palavra do Senhor: a morte de Cristo e a nova aliança. Portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança para os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. Isso pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que praticaram enquanto a primeira aliança estava em vigor. Onde há um testamento, é necessário provar que a pessoa que o fez já morreu, pois o testamento não vale nada enquanto estiver vivo quem o fez. Só depois da morte dessa pessoa é que o testamento tem valor. É por isso que a primeira aliança entrou em vigor somente com o uso do sangue de animais. Em primeiro lugar, Moisés anunciou ao povo todos os mandamentos, conforme estavam na lei. Depois, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes, misturou com água e borrifou o livro da lei e todo o povo, usando lã tingida de vermelho e sopo. Então diz: este é o sangue que sela a aliança que Deus mandou vocês obedecerem. Da mesma forma, Moisés também borrifou sangue sobre a tenda e sobre todos os objetos usados na adoração. De fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue. E não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. E o versículo em destaque é o 22, que diz: de fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue. E não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Vamos ver o que Spurgeon diz sobre o versículo 22. Essa é a voz da verdade inalterável. Em nenhuma das cerimônias judaicas os pecados eram removidos, mesmo tipicamente sem derramamento de sangue. Em nenhum caso, por motivo algum, o pecado pode ser perdoado sem expiação. É claro, então, que não há esperança para mim sem Cristo, pois não há nenhum outro derramamento de sangue que valha tanto como a expiação pelo pecado. Estou eu, então, crendo nele? O sangue da sua expiação realmente se aplica à minha alma? Motivo para pensarmos. Todos os homens estão no mesmo patamar, naquilo que se refere à sua necessidade.
Todos os homens estão no mesmo patamar, naquilo que se refere à sua necessidade por ele. Se jamais fomos tão morais, generosos, amigáveis ou patrióticos, a regra não seria alterada para nos abrir uma exceção. O pecado só se renderá a nada menos do que o poderoso sangue daquele que Deus entregou como propiciação. Que bênção existir apenas um caminho de perdão. Por que deveríamos buscar outro? Pessoas de mera religião formal não podem compreender como podemos nos regozijar por todos os nossos pecados serem perdoados em nome de Cristo. Seus trabalhos, suas orações, suas cerimônias lhes dão bem pouco conforto. E isso pode ser bem desconfortável, pois estão negligenciando a única grande salvação e se esforçando para obter remissão sem sangue. Minha alma, sente-se e contemple a justiça de Deus, que é obrigada a punir o pecador. Veja toda aquela punição ser executada sobre seu Senhor Jesus e caia em humilde alegria e beije os queridos pés daquele cujo sangue foi expiação para você. É inútil que a consciência desperte e lance mão de sentimentos e evidências para encontrar conforto. A única restauração para uma consciência culpada é a visão de Jesus sofrendo na cruz. A vida de toda carne é o sangue, diz a lei levítica. E tenhamos certeza de que é também a vida de fé, alegria e qualquer outra santa graça. Oh, como é doce ver o fluir do sangue precioso do meu Salvador, sabendo com certeza divina que Ele me restaurou com Deus. Amém. Gente, vamos para algumas referências e comentários de Hebreus, capítulo 9, versículos de 15 a 22. Capítulo 9, versículo 15. Portanto, isto é, porque Cristo se ofereceu a si mesmo, a Deus como sacrifício sem defeito. Versículo 14 do capítulo 9 de Hebreus. Os que foram chamados por Deus. Referências. Romanos, capítulo 1, versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. E Judas, capítulo 1. As bênçãos eternas. O descanso sobre o qual se fala em Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 11. E também Hebreus, capítulo 4, versículo 1.
Uma morte que livrou dos pecados. Referência: 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6. Hebreus capítulo 9, versículo 16. Testamento. Nos versículos de 16 a 20, o autor faz um jogo de palavras, baseado no fato de uma mesma palavra grega, diatek, significa tanto testamento, versículos 16 e 17, como aliança, versículos 18 a 20. Hebreus capítulo 9, versículo 18. Assim como um testamento só vale depois da morte da pessoa que o fez, versículo 17, também a primeira aliança só entrou em vigor depois da morte dos animais, cujo sangue foi borrifado sobre o livro da lei, e todo o povo de Israel. Versículo 19 de Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 19. Pegou o sangue dos bezerros e dos bodes e borrifou. Referência a Êxodo capítulo 24, versículos 6 a 8. Lã tingida de vermelho e sopo. Referências: Levítico capítulo 14, versículos 2 a 6. E Números capítulo 19, versículos 6 e 18. Hebreus capítulo 9, versículo 20. Este é o sangue que sela a aliança. Referências: Êxodo capítulo 24, versículo 8. Hebreus capítulo 10, versículo 29. E capítulo 13, versículo 20. Hebreus capítulo 9, versículo 21. Borrifou sobre todos os objetos usados na adoração. Referência: Levítico capítulo 15 Levítico capítulo 8, versículos 15 e 19. E por fim, Hebreus capítulo 9, versículo 22. Quase tudo é purificado com sangue. Referências: Levítico capítulo 5, versículos de 8 a 9 e versículo 18. E capítulo 17 de Levítico, versículo 11. Uma referência também está em Efésios, capítulo 1, versículo 7, e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. E agora vamos para a leitura em Salmos. Salmos de número 78. Deus e o seu povo. Uma introdução desse salmo diz: Salmo histórico. Referência: introdução do Salmo 3, versículo 8.
no qual se contam os acontecimentos desde a saída do Egito até o reinado de Davi. Deus guiou e protegeu os israelitas, embora muitas vezes eles tivessem sido desobedientes. Poesia de Asaf. Versículo 1 inicia assim: Meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que estou dizendo, pois falarei com vocês por meio de provérbios e explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes. A respeito do poder de Deus, o Senhor dos seus feitos, a respeito do poder de Deus, o Senhor dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que ele fez. O Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos, para que os seus descendentes as aprendessem e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos. Assim eles também porão a sua confiança em Deus. Não esquecerão o que ele fez e obedecerão sempre aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, um povo rebelde e desobediente, que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a Ele. Os homens da tribo de Efraim, armados com arcos e flechas, fugiram no dia da batalha. Os israelitas não cumpriram a aliança que Deus havia feito com eles e não quiseram obedecer à sua lei. Esqueceram os milagres que ele havia feito na presença deles. Diante dos seus antepassados, Deus realizou milagres na planície de Zoan, na terra do Egito. Ele dividiu o mar e levou os israelitas por meio dele. Ele fez com que as águas se levantassem como muralhas. Durante o dia, ele os guiava. Com uma nuvem, e de noite os conduzia por meio de um clarão de fogo. Ele partiu rochas no deserto, e das profundezas da terra tirou muita água para o povo beber. Fez com que nascessem fontes na rocha, e que a água corresse como um rio. Mas os nossos antepassados continuaram a pecar contra Deus. Eles se revoltaram no deserto contra o Altíssimo. De propósito, puseram Deus à prova, pedindo a comida que queriam. Falaram contra ele, dizendo: será que Deus pode nos dar comida no deserto? É verdade que ele partiu a rocha e que a água começou a correr como um rio. Mas será que ele pode nos dar pão?
será que pode fornecer carne para o seu povo? Quando o Senhor Deus ouviu isso, ficou furioso. Ele atacou o seu povo com fogo e a sua ira contra eles aumentou, porque não confiaram nele e não acreditaram que ele os poderia salvar. Porém, Deus deu ordem ao céu lá em cima e mandou que as suas portas se abrissem. Ele deu ao povo pão do céu, fazendo com que caísse o maná para eles comerem. E assim comeram o pão dos anjos. Deus lhe deu comida com fartura. Depois lhe fez soprar do céu o vento leste, e pelo seu poder agitou o vento sul. Sobre o povo fez cair tantas aves que pareciam nuvens de pó, ou os grãos de areia de uma praia. As aves caíam no meio do acampamento, em volta das barracas. Então os israelitas comeram e ficaram satisfeitos, pois Deus lhes deu o que eles queriam. Mas, enquanto estavam comendo, antes mesmo que ficassem satisfeitos, Deus ficou irado com eles e matou os homens mais fortes, os melhores jovens de Israel. Mesmo depois desses milagres, o povo ainda continuou a pecar e não quis acreditar em Deus, pois por isso ele os destruiu, como se a vida deles fosse um sopro, como um desastre que acontece de repente. Porém, quando Deus matava alguns, os que ficavam vivos voltavam para ele. Eles se arrependiam e oravam com sinceridade a ele. Eles lembravam que Deus era a sua rocha. Lembravam que o Altíssimo era o seu Salvador. Mas todas as palavras deles eram mentiras. Tudo o que diziam era apenas para enganar. O coração deles não era sincero para com Deus, e não foram fiéis à aliança que Deus havia feito com eles. Porém, Deus teve misericórdia do seu povo. Ele não os destruiu, mas perdoou seus pecados. Muitas vezes parou com a sua ira e não se deixou levar pelo seu furor. Lembrou que eles eram mortais. Eram como um vento que passa e não volta mais. Quantas vezes se revoltaram contra Deus no deserto? Quantas vezes o fizeram ficar triste? Repetidas vezes o puseram à prova e entristeceram o Santo Deus de Israel. Eles esqueceram o seu grande poder e o grande dia em que eles os tinha salvado dos seus inimigos. Esqueceram as coisas maravilhosas e os milagres que ele havia feito na planície de Zoan, na terra do Egito. Ali, ele fez com que os rios virassem sangue, e assim os egípcios ficaram sem água para beber.
Mandou moscas para os atormentarem, e rãs que estragaram seus campos. Também mandou gafanhotos para comerem as suas colheitas e destruírem as suas plantações. Com chuvas de pedras destruiu as suas videiras e com geada as suas figueiras. O seu gado e as suas ovelhas também morreram, por causa das chuvas de pedra e dos raios. Ele os destruiu com fogo da sua ira e com o seu grande furor com o seu grande furor e a sua maldição, que vieram como mensageiros da morte. Ele não parou com a sua ira, nem deixou que eles vivessem, mas os matou com uma praga em cada casa, na terra do Egito. Deus matou o filho mais velho. Depois, como pastor, Deus conduziu o povo de Israel para fora do Egito e o guiou pelo deserto. Ele os guiou com segurança e eles não tiveram medo. Mas os seus inimigos foram cobertos pelo mar. Deus levou os israelitas para a terra. Deus levou os israelitas para a terra santa dele, para as montanhas que ele mesmo conquistou. Ele expulsou os moradores daquelas terras, enquanto o seu povo avançava. Repartiu as terras entre as tribos de Israel e deixou que os israelitas morassem em casas dos seus antigos moradores. Mas os israelitas se revoltaram contra o Deus Altíssimo e o puseram à prova. Não obedeceram aos seus mandamentos e foram desleais e rebeldes, como seus pais, traiçoeiros como flechas atiradas com um arco defeituoso. Eles o irritaram com seus altares pagãos e com seus ídolos fizeram com que ele ficasse enciumado. Quando Deus viu isso, ficou irado e rejeitou completamente o seu povo. Ele abandonou a sua tenda sagrada, que estava em Siló, a casa onde ele havia morado entre os seres humanos. Deus deixou que os inimigos tomassem a arca da aliança, que representava o seu poder e a sua glória. Ele ficou irado com o seu próprio povo e deixou que eles fossem mortos pelos inimigos. Os jovens foram mortos na guerra e as moças não tinham com quem casar. Os sacerdotes foram mortos à espada e as suas viúvas foram proibidas de chorar por eles. Então o Senhor acordou como de um sono e gritou como um homem valente, embriagado pelo vinho. Ele fez com que os seus inimigos fugissem derrotados e envergonhados para sempre.
Ele rejeitou os descendentes de José. Não escolheu a tribo de Efraim. Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá. O Monte Sião, que ele tanto ama, ele construiu seu templo, parecido com a sua casa no céu, e o fez firme como a terra que está segura para sempre. Então Deus escolheu seu servo Davi. Ele o tirou do curral de ovelhas. Quando ainda pastoreava o rebanho. Ele o pôs como rei de Israel, como pastor do povo de Deus. Davi cuidou deles com dedicação e os dirigiu com sabedoria. Amém. E é isso, gente. Salmos de número 78. Que Deus os abençoe.